Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar seguimento à análise da progressão de regime. Nós estamos já caminhando para o fim em relação a esse tópico tão importante que pode cair na sua prova de policial penal ou qualquer outro concurso que exija a LEP, a sua atualização com o pacote anticrime. Então, vamos ver esses tópicos especiais em relação à progressão de regime, e aí nós vamos também começar a falar um pouquinho sobre a detração e a remissão, que também é um tópico que pode cair na sua prova para policial penal de Minas Gerais. Então, vamos lá? Vamos lá, né, pessoal? Nós temos aqui o artigo 112, parágrafo 2º. E aí é importante a gente destacar, né, se vocês puderem marcar com marca-texto, o artigo 112, que fala da progressão de regime, vai ser muito importante, porque a grande chance desse artigo cair, porque ele fala sobre os regimes e a progressão de regime, que é algo que teve alteração bastante significativa com o pacote anticrime. E aí nós temos a decisão do juiz que determinar a progressão de regime, ela sempre deve ser motivada, né? Então, aí buscando a questão mesmo que todas as decisões judiciais devem ser devidamente motivadas, demonstrados seus fundamentos, e também a correlação daquele fundamento com o caso em concreto exposto, é uma exigência constitucional, inclusive prevista no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, sob pena aí de nulidade, e ela tem que ser precedida, ou seja, antes da decisão do juiz da execução, é preciso a manifestação do Ministério Público sobre a progressão do regime e do defensor ali, seja ele defensor público ou através de um advogado constituído, daquele que é apenado, né, daquele que vai ser beneficiado pela progressão de regime, né? Caso haja aí o deferimento, ou então pelo indeferimento, por que não vai haver essa progressão de regime. Isso tudo, né, a importância de ouvir a manifestação prévia do Ministério Público e do defensor público vem como uma forma de garantir também a chamada a questão de um devido processo, né, legal, né, a questão do due process of law, a questão que a gente tem do contraditório, da ampla defesa. Então, isso faz parte também do devido processo legal, que deve ser observado também quando a gente fala da execução penal. Isso também vai ser observado, né, essa importância dessa decisão motivada, tanto para concessão de livramento condicional, indulto, comutação de penas, que é a questão de outros benefícios, né, que esse apenado ele pode vir a receber. Então, sempre de forma motivada pelo juiz da execução, essa decisão, e precedido de manifestação do Ministério Público e do defensor. É importante também uma outra questão dentro aqui dos tópicos importantes sobre progressão de regime prisional, é a questão do tráfico privilegiado, né? Inclusive, já havia decisões judiciais em relação a considerar o tráfico privilegiado como algo não equiparado a hediondo, né? Então, a gente tem o parágrafo 5º do artigo 112 que traz para a gente. Não considera hediondo ou equiparado para fins desse artigo o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º, né, do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, né? Então a gente percebe que isso é uma alteração que vem com o pacote anticrime, também com grande chance de cair na sua prova. O que é o tráfico privilegiado? A gente tem o tráfico, né, o caput lá do artigo 33, com mais de na verdade, 18 verbos nucleares, né, da possibilidade da prática do tráfico, né, a questão de vender, de transportar, de adquirir, né, enfim,
a questão das drogas, né, de forma ilegal, né, não estando de acordo da determinação da autoridade legal, da autoridade competente. Só que vai acontecer uma situação que se esse indivíduo ele trafica, né? Mas esse indivíduo ele trafica primário, tem bons antecedentes, não tem envolvimento com atividade criminosa, né? Ou então também não integra organização criminosa. É aquele dia que a gente fala, né, de besta. O indivíduo ele foi lá, traficou, mas ele não é dado ao tráfico, né? Ele é um indivíduo às vezes por uma questão econômica, por uma questão de necessidade, né? Ou então mesmo uma bobeira, esse indivíduo ele acaba vindo a traficar, né? E aí, nesse caso, se ele for primário, se ele tiver bons antecedentes, se ele não integrar atividade criminosa, se ele não integrar a organização criminosa, ele pode ter a pena reduzida de 1/6 até 2/3, né? E aí, inclusive, eu até coloquei para vocês aqui o parágrafo 4º, essa minorante, também chamada de tráfico privilegiado, é possível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, né? Foi declarada aí a inconstitucionalidade da parte do artigo 33, parágrafo 4º, que fala vedada a conversão em penas restritivas de direito. É possível, né? Inclusive, a gente tem uma resolução. Essa resolução a gente tem do Senado, né, que vai suspender o efeito dessa expressão, que vem em razão dessa declaração da inconstitucionalidade, né, da vedação da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, quando a gente tem o artigo 33 no seu parágrafo 4º. Então, a resolução de número 5 de 2012 do Senado, né? O parágrafo 4º, então, vai ter essa parte ali suspensa da vedação, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, por causa dessa resolução, né? No seu artigo 1º diz, é suspensa a execução da expressão vedada a conversão em penas restritivas de direitos, declarada inconstitucional por decisão definitiva, ou seja, que não cabe mais recurso, do Supremo Tribunal Federal nos autos do habeas corpus, né, de número 97.256 do Rio Grande do Sul, né? Então, por isso também é importante. Aqui é bom a gente também falar um pouquinho que é possível o indivíduo ele ter uma atenuante, uma diminuição da pena em razão do fato dele confessar o crime. Só que hoje nós temos uma súmula que traz o seguinte: o indivíduo, para que ele possa ter a atenuante da confissão no tráfico ilícito de drogas, ele não pode mais se sustentar, né, em relação ao fato que ele portava para uso de consumo pessoal, né? Ele tem que, de fato, demonstrar, confessar essa questão de que ele praticou o tráfico mesmo, né, para ele ter, no caso de uma possível imputação do crime de tráfico ilícito de drogas, a questão da confissão cabal nesse crime, ok? Então, no artigo 28, que traz aí a questão da posse para consumo pessoal. A outra questão que nós temos é o seguinte: nós temos os requisitos, né, para a progressão de regime. A gente tem os requisitos objetivos, que são aquelas porcentagens que devem ser cumpridas nos regimes, né, anteriores para que haja progressão de regime, e nós temos também o subjetivo. O subjetivo é a questão da boa conduta carcerária, que vai ser atestada ali pelo diretor do presídio, né? Então, a gente tem essa questão da importância do bom comportamento para fins de progressão de regime. Aí, o parágrafo 1º do artigo 112 traz para a gente: em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, né, o bom comportamento, que vai ser comprovada por um atestado, né, simples, sem maiores formalidades. Não há necessidade de exame criminológico em regra,
né, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. E aí o parágrafo 7º traz para a gente o bom comportamento, ele vai ser readquirido após 1 ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção da progressão. O que isso quer dizer? O indivíduo ele pratica uma falta grave, prevista lá no artigo 50, que eu já disse para vocês a importância de estudar o artigo 50, que pode vir a cair na sua prova, e aí ele comete uma falta grave. Do ponto de vista do requisito objetivo, nós vamos observar que vai interromper o prazo de progressão de regime, então volta ali a estaca 0, mas sempre levando em conta o prazo remanescente da pena. E o caráter subjetivo é que se o indivíduo ele pratica uma falta grave, uma fuga, por exemplo, ou um crime doloso, o que a gente vai ter? A gente vai ter a imposição do mau comportamento. Então, ele perde a boa conduta, né? E aí, para ele restabelecer essa boa conduta, ele precisa que seja feita após 1 ano da ocorrência do fato ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito, né? E aí a gente tem aqui um exemplo, né, para a gente poder exemplificar isso. Imagine que João, ele é condenado a 5 anos de prisão, né, e ele tem que cumprir aí 20% da progressão da pena, né? Ele pratica ali um crime, ele já é reincidente em um crime comum, sem violência ou grave ameaça, ok? Ele passa a ter direito após o cumprimento de 1 ano, ok? 20% de 5. Porém, quando ele está, né, após aí 10 meses de cumprimento, ele comete uma falta grave, né? Por exemplo, ele vai desobedecer, desacatar, vamos colocar assim, o profissional, né, o policial penal, né? E aí o que acontece? Nesse caso, nessa falta grave, ele vai de forma objetiva, interromper o prazo da progressão, né, que vai voltar a contar do 0, mas não vai levar em conta os 5 anos, porque vai ser a pena remanescente, que vai ser de 4 anos e 2 meses, né? E aí, redundando num novo prazo para progressão de regime, que vai ser sobre 20%, 10 meses. E aí, o que a gente vai observar? Que no caráter subjetivo impõe o mau comportamento. Então, veja bem, nesse caso, o tempo de progressão após a falta grave, ele vai ser inferior a 1 ano, porque ele vai ser de 10 meses. E aí o bom comportamento para ele progredir vai ser adquirido quando do cumprimento desse tempo remanescente de progressão de 10 meses. Agora, se o tempo fosse ali superior, ele iria adquirir o bom comportamento com o transcurso ali de 1 ano, né? Conforme está previsto no artigo 112, no seu parágrafo 7º, mas ele não teria ali a progressão de regime, porque não teria cumprido a porcentagem do requisito objetivo, né? Então, fica aí essa demonstração para vocês em relação a esse conteúdo que nós temos da progressão de regime, no caso da prática de uma falta grave. Depois a gente tem o juiz, na sentença, quando vai ter ali na dosimetria da pena, né, o juiz ali do caso, né, o juiz criminal, ele vai estabelecer o regime na qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, levando sempre em mente a questão da individualização, da progressão de regime, observados, obviamente, os artigos 33 e seus parágrafos do Código Penal, que fala dos regimes prisionais. O artigo 111 da LEP, quando houver condenação por mais de um crime, seja no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento de pena será feita pelo resultado da soma ou da unificação das penas, observado, quando for o caso, a situação de remissão ou
detração. E aqui é importante a gente saber um pouquinho sobre esses institutos. O que é a detração? A detração é o seguinte, vai se computar na pena privativa de liberdade ou da medida de segurança, né, que são as sanções penais, o tempo que o indivíduo ficou preso de forma provisória ou então que ele ficou internado, né? Tanto que ele cumpriu no Brasil ou no estrangeiro, ou até mesmo se tratar de uma prisão administrativa. É o artigo 42 do Código Penal. Então, computam-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior, né? Então, isso é a detração, vai ali abater, né? Vai ali computar quando ele já tiver o cumprimento da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança. Depois a gente tem a remissão. A remissão ela é muito importante porque ela tem esse caráter da individualização da pena, da questão da progressão do regime e da busca, né, dessa ressocialização, né, essa finalidade educativa da pena e de uma certa forma também da própria prevenção para que esse indivíduo ele possa, né, estar ali readequado ao convívio social. E a gente tem dois elementos que é muito importante para que o indivíduo ele possa estar devidamente inserido na sociedade, que é a educação e o trabalho. E aí a gente tem o artigo 126 da LEP que traz para a gente. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo, parte da execução da pena, né? Tem um incentivo aí para esse indivíduo, né? Para que ele possa aí se livrar mais cedo, né? Para que ele possa, inclusive, se livrar com uma formação, com um trabalho, né? E aí a contagem desse tempo pelo estudo ou pelo trabalho, ele vai ser feita da seguinte forma: a cada 12 horas de frequência escolar, nós vamos remir, né, ali um dia de pena, né? E aí a gente tem a contagem do tempo referida no caput do artigo 126, será feita à razão de um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. Atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, às vezes um SENAI, um SENAC, ou até mesmo superior, ou ainda de requalificação profissional, que vai ser divididas no mínimo em 3 dias. E também vai ter remido, né, um dia de pena a cada 3 dias trabalhado. E nós temos também a possibilidade da remissão pela leitura, né? Isso vem com a recomendação de número 44 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça. E aí, essa remissão, ela vai ser de acordo estabelecida ali com a administração do estabelecimento prisional. E aí nós temos, né, segundo a agência do Conselho Nacional de Justiça. Para isso, há necessidade de elaboração de um projeto por parte da autoridade penitenciária estadual ou federal, visando a remissão pela leitura, assegurando, entre outros critérios, que a participação do preso seja voluntária, né, ele queira, e que exista um acervo de livros dentro da unidade penitenciária, né, uma biblioteca, por exemplo. Segundo a norma, o preso deve ter o prazo mais ou menos de 22 a 30 dias para a leitura de uma obra e depois ele vai fazer, no final desse período, uma resenha, né, ali a respeito do assunto da obra lida, que deverá ser avaliada por uma comissão que vai ser organizada para esse projeto de remissão pela leitura dentro ali do estabelecimento prisional. E cada obra que for lida possibilita a remissão de 4 dias de pena, com o limite, né, de 12 obras por ano. Então, a gente percebe que, no máximo, ele vai ter 48 dias remidos da pena pela leitura a cada 12 meses, né? E aí um incentivo que o Conselho Nacional de Justiça traz também essa possibilidade da remissão pela leitura. As atividades do estudo a que refere o
o parágrafo 10, né? O parágrafo, perdão, primeiro desse artigo, poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes do cursos frequentados. Então, é possível, sim, que haja essa remissão pelo estudo por meio do estudo presencial ou por meio da educação EAD, né? Inclusive, nesse período que a gente tem pandêmico, é muito comum a possibilidade, né, do ensino ele ser à distância, né? Então, a realidade do estudo EAD e até mesmo a igualdade entre as formas de educação também se mostra aí para fins da remissão, tanto o estudo presencial quanto o estudo por meio da EAD, obviamente que certificado pelas autoridades educacionais competentes dos cursos ali que são frequentados. Então, vamos fazer duas questõezinhas para a gente poder fixar esse assunto. Do ano de 2018, em relação ali, né, ao titular de serviços de notas e de registro, o abatimento da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, do tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em hospital de custódia ou outro estabelecimento adequado é chamado de remissão, retração, redução da pena ou detração. É a chamada detração, né? Nós temos aí o artigo 42 do Código Penal. Depois, nós temos, né, defensor público, considerando a lei de execução penal e a jurisprudência dos tribunais superiores sobre a remissão, é correto afirmar, né? Então, qual é o entendimento ali previsto na LEP e no STF, no STJ? O trabalho do preso cautelar não pode ser computado para fins de remissão. É impossível a acumulação da remissão por estudo e por trabalho. O trabalho intramuros é o único passível de remissão. Não há previsão legal de remissão para o sentenciado em regime aberto. E o aproveitamento escolar insatisfatório não impede a remissão por estudo. Então, é uma questãozinha que a gente vai ter que analisar cada assertiva, né? E aí a gente vai ver que a questão do aproveitamento escolar, ele não interfere para fins de remissão, né? Ele vai interferir, a gente vai ver, para a questão de saída temporária, mas ele não interfere para a remissão. E aí a gente vai analisando cada uma, né? O trabalho do preso cautelar, ou seja, aquele que ainda não tem uma prisão por pena privativa de liberdade transitada em julgado, ele pode sim ser computado para fins de remissão, né? O parágrafo 7º do artigo 126. A gente tem o disposto nesse artigo, aplica-se a hipótese de prisão cautelar. Depois a gente tem, é impossível a acumulação da remissão por estudo e por trabalho. É possível sim, tá? A gente tem um parágrafo 3º que vai tentar ali equilibrar, né, adequar. Então, para fins de cumulação dos casos de remissão, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. O trabalho intramuros é o único passível de remissão? Não, né, gente? É incorreto. E aí tem até a súmula 562 do STJ, que traz: é possível a remissão de parte do tempo da execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros, ainda que fora ali do estabelecimento prisional. Então, isso é a súmula 562 do STJ. Não há previsão legal de remissão para o sentenciado em regime aberto? É incorreta, né? O parágrafo 6º do artigo 126 da LEP, que fala da remissão, traz para a gente: o condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui, inclusive, ali de livramento condicional, pode remir pela frequência a curso, a ensino regular ou de educação profissional parte do tempo da execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, né? E depois a gente tem: o aproveitamento escolar insatisfatório impede a remissão do estudo? Não, né? Na verdade, a gente tem aqui, né, a questão de que isso não vai trazer qualquer
influência, né? Isso é muito importante a gente colocar, né? Então, não impede a remissão pelo estudo, vai continuar remindo, independente de como que ele é o seu aproveitamento escolar. Agora, o que vai interferir a questão do aproveitamento escolar é na saída temporária. E aí a gente tem o artigo 125 da LEP que traz para a gente. O benefício será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, quando se tem a intenção à vontade, né, de praticar o delito, for punido por falta grave, o artigo 50 aí da LEP, mais uma vez a importância dele, ou ele desatender as condições impostas na autorização, ou ele revela ali baixo grau de aproveitamento do curso. Aí não justifica ele ter as saídas ali temporárias, se ele tem ali um baixo aproveitamento. Mas para fins de remissão, isso não interfere, ok? Então, na aula de hoje, nós ficamos aí com esses tópicos em relação à progressão de regime. Já estamos caminhando para a finalização desse conteúdo. Até mais, bom estudo e estou à disposição.